Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Sou o pastor Luiz Prato e hoje estou aqui nesse nosso quarto vídeo para gravarmos aqui a nossa lição de número 4 da nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2023, que estamos estudando. O tema do trimestre é Gênesis, essa maravilhosa revista comentada pelo bispo Abner Ferreira. E a lição de hoje é de número 4, programada para o dia 23 de abril de 2023, está baseada em Gênesis 3, do 8, 9, 11, 12, que tem por título A Alienação Humana a partir da queda. Bispo Abner começa essa lição dizendo que na aula passada a gente estudou sobre o maravilhoso relacionamento com Deus, de Deus com o homem antes da queda. Já nesta, nós vamos ver as consequências do pecado nas relações. O que é alienação? É transferir para outro. Ponto 1. Alienação em relação a si mesmo. Vemos então que a primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Ele teve vergonha de si mesmo. Buscar a plenitude da vida, ignorando Deus, leva a pessoa a não só a ter menos de Deus e menos da vida, mas também ter menos de si mesmo. Vergonha, meus irmãos, é a sensação de não poder ser, se ver a si mesmo, não ser aceito no estado em que se encontra, pois depois do pecado, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da vida. Outro aspecto da alienação em relação a si mesmo é não admitir os erros que a pessoa mesmo comete, né? Então a pessoa não admite, a consciência está dizendo, mas a pessoa não quer admitir. Adão é um exemplo disso. Ele sempre sentia o amor e segurança ao ouvir a voz de Deus, mas depois que pecou, o que aconteceu? Pela primeira vez ele sentiu medo da voz de Deus. Gênesis 3:10. O medo, então, entrou e passou a ser uma experiência humana e nunca mais saiu. Embora a primeira e principal pessoa ofendida com os nossos pecados seja Deus, a primeira pessoa a sofrer a consequência do pecado é a gente mesmo. Ponto 2. Alienação com relação ao próximo. A culpa que Adão sentiu em relação a si mesmo o fez responsabilizar a sua mulher por seu erro, alienação com o próximo. Gênesis 3, 12 a 13. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade justamente pela indisposição do que erra assumir sua responsabilidade. A perda da pureza, após comerem o fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmo. Por quê? Porque ele havia perdido a pureza, mas também em relação aos outros. Gênesis 2, 25. Outra coisa, a nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, passou a ser o quê? Uma causa de muitos tipos de pecados que nascem na mente. A ingenuidade havia sido substituída pela desconfiança, medo e pensamentos ruins. Então, eles se cobriram com folhas de figueira, numa tentativa de se livrar da vergonha que estavam sentindo. Relações conflituosas sob submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre os casais, isso como consequência dessa alienação social por causa do pecado. Os nossos problemas de relacionamento com as pessoas não têm nada a ver com personalidade diferente, mas com o que então, pastor? Com a pobreza em nossa relação com Deus. O amor por Deus santifica as nossas relações. Ponto 3. Alienação em relação a Deus. A alienação interpessoal em relação a si mesmo e a intrapessoal em relação a si mesmo e a interpessoal em relação ao próximo tem como causa a alienação em relação a Deus. É importante entender que o pecado de Eva e de Adão
surge antes deles participarem do fruto, ou seja, antes de Eva comer do fruto proibido. Como assim? Como assim? Porque o pecado, ele nasce no desejo bem antes da prática. Adão tentou justificar seu erro culpando a Deus pela mulher que Deus lhe deu. Tipo assim, quem mandou o Senhor me dar essa mulher? Olha que absurdo. Gênesis 3,12. Eva, por sua vez, tentou justificar seu erro culpando a Deus pela serpente no jardim. Algo assim. Quem mandou o Senhor criar essa serpente? Gênesis 3,13. Viu como é depois da queda o que aconteceu? Olha só, uma das alienações são essa daí. Então, o primeiro casal faltaram lealdade e obediência em submissão à vontade de Deus. A graça de Deus em Cristo concede às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus, ainda que com dor, e o homem, Deus deu a ele o quê? A oportunidade de encontrar no trabalho o verdadeiro propósito da vida. Vemos então que a falta de relacionamento com Deus nos leva a pecar e nos indispõe ao arrependimento. Portanto, precisamos abrir nossos olhos para as promessas de Deus, a fim de que, por sua graça e misericórdia, Ele nos traga de volta a sua presença. E assim eu posso terminar este vídeo dizendo que para estarmos bem com a gente mesmo e com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. 1 de João 4:19-20. O próprio Deus enviou seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus, 2 Coríntios 5:9-10. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por ficar conosco até agora, inscrever em nosso canal, compartilhar, curtir e comentar nossos vídeos. Com alegria, vos anuncio o próximo, que será sobre a lição de número 5. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.